Levante suas mãos e declare: em homenagem a ti, lanço minhas coroas. Tu és a pessoa importante para mim. Estou com todo o seu ser. Em homenagem a ti, lanço minhas coroas. Tu és a pessoa. Se o Espírito Santo é a pessoa mais importante para você, aplauda o Senhor. Dê glória a Deus, aleluia. Se Ele é digno de receber tuas coroas, se Ele é a pessoa mais importante, faça barulho a Ele. Rabase carabarabasei, rabachei carabarabá, pacarabarabasoi, precarabarabarabassoi, quereberabassoi, bramaramassá carabachei, bramassoi, quereba. Amém? Bom dia, Espírito Santo. Bom dia na presença de Deus, família. Bom dia. Se coloquem nos seus lugares, podem sentar. Eita. Faz tempo que eu não prego para a igreja toda, que eu estou achando estranho. Só pregando para os jovens ou para o louvor. Mas, como um bom mestre, abram suas Bíblias. Gálatas capítulo 5, verso 16. Responsáveis, a chama não vai apagar. Bota na NVI. Essa na NVI. Os outros podem botar na King James. NVI. Obrigado. Glória a Deus. Vou deixar claro para vocês. Hoje eu não tenho uma palavra-chave igual o profeta teve, como o pastor Juan teve. O meu é literalmente, o Espírito Santo não deixou eu ter palavra-chave. Ele só falou, a palavra-chave vai ser Gálatas 5,16 e pronto, acabou. Portanto, vamos ler todo mundo junto. Por isso, digo, vivam pelo, de modo nenhum satisfarão os desejos da... Só frise na parte A. Por isso digo, vivam pelo... Vivam pelo... Vivam pelo... O apóstolo Paulo ele frisa algo muito importante para nós. Nós devemos viver pelo Espírito. A vida no Espírito Santo é algo surpreendente. Não é uma promessa, é uma realidade para nós. Enquanto nós não entendemos que essa promessa já é realidade para nós, nós não conseguiremos entender quem é Cristo verdadeiramente. Nós não entenderemos quem é o Pai, não entenderemos qual é o propósito da terra, não entenderemos nosso propósito na terra e as demais coisas. E vivam pelo Espírito. Se vocês quiserem grifar assim no caderno de vocês, vivam pelo Espírito, vivam. Vivam pelo Espírito. E viver pelo Espírito tem uma forma muito específica, que é ter uma vida no Espírito Santo. Desde o princípio, Deus vem prometendo o Espírito Santo para nós. E nós literalmente já temos essa promessa que muitos profetas, patriarcas, reis ansiaram ter. Enquanto eles tinham só a visitação do Espírito Santo, nós temos a presença habitando dentro de nós. Eu, o profeta e a pastora está cantando uma música, acho que nos últimos 4 dias, né? Que literalmente vem se falar sobre habitação, que é literalmente a música: venha habitar, venha morar entre nós.
É literalmente uma música que a gente está vivendo muito esses dias. E é uma coisa que o Senhor veio falando muito comigo. Uma vida pelo Espírito. Vivamos pelo Espírito, mas não pelo nosso próprio Espírito, mas sim o Espírito Santo. De todas as pessoas da Trindade, a mais difícil que nós temos uma dificuldade de ter um relacionamento é com o Espírito Santo. Sabe por quê? Pensamos muitas vezes isso. Eu imagino que você já tenha o mesmo pensamento que eu já tive uma vez quando era mais novo. Que o Espírito Santo é um arrepio. O Espírito Santo é falar em línguas. Que o Espírito Santo é rodopiar e cair no chão de cara. Que o Espírito Santo é uma brisa suave. É aquela voz que sussurra assim, ó: filho. Aí fica no ar. Aí depois que nós vamos ouvir de novo as coisas que o Espírito Santo vai falar. Tu é burro. Não era para tu ter feito isso, não falei para tu fazer isso. E nós negligenciamos muito o Espírito Santo, até o ponto de nós desprezarmos ele. E nós como cristãos, nós dizemos, nós vivemos Cristo, nós queremos ser como Cristo, mas esquecemos que Cristo literalmente viveu pelo Espírito. Cristo era 100% homem, mas também 100% Deus. E para ele viver 100% o homem total, ele teve que viver pelo Espírito Santo. Então eu não teria sido batizado com o próprio Espírito. E ele teve um relacionamento tão extraordinário com o Espírito Santo que hoje em dia é engraçado a gente desprezar muitas vezes o Espírito Santo. Nosso relacionamento com o Espírito Santo muitas vezes a gente limita ele. A gente fala: Espírito Santo, tu vai até aqui, porque daqui em diante é o Pai ou o Filho que tem que falar comigo. Só que Jesus em João vai falar que ele enviará outro Consolador que ensinará tudo para nós. E quando fala tudo, é tudo. Ele não testificará de si mesmo, mas falará um pouco dele. E isso adentrará dentro de nós. Então quando nós chegamos para o Espírito Santo, não, eu não consigo ver isso em você, mas eu vejo em Cristo. Eu próprio estou falando para o Espírito Santo: eu quero só uma parte da Trindade, eu não quero o Senhor. E eu gosto de muitas formas que as Escrituras expressam como o Espírito Santo é. E uma das que eu mais gosto é o selo da promessa. O Espírito Santo, eu gosto de chamar o Espírito Santo de selo da promessa. Se você quiser ler um pouquinho Efésios capítulo 1, vai lá para o verso 14 e 15, vai dizer que nós somos selados com o Espírito Santo em Cristo Jesus. Se nós não tivermos esse selo dentro de nós, o Espírito Santo não habita dentro de nós. E o selo da promessa é esquecido muitas vezes pelos cristãos, por nós. E a presença que foi prometida desde Gênesis, a gente negligencia, tratando muitas vezes ruim. Só para vocês perceberem a loucura que aconteceu comigo. O Espírito Santo me deu 2 pregações para o mesmo dia. Me deu essa que eu estou falando agora para vocês, e me deu uma que literalmente o título é Como Entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo teve que me mostrar claramente: me entristeça você fazendo isso, e meus filhos também. Outra coisa é você viver pelo Espírito. Então, meio que essa pregação é uma mistura de 2 coisas ao mesmo tempo. Eu estou mostrando para vocês como nós entristecemos o Espírito Santo. E a primeira coisa que o Espírito Santo me mostrou quando ele falou assim: isso me entristece, foi você me rejeitar. Tem um livro que eu estou lendo há muito tempo atrás, eu estou relendo esses dias, que se chama O Deus Esquecido. E ele foca totalmente no Espírito Santo. E o Espírito Santo, o autor deixa claro: muitas igrejas têm tudo, mas não tem o Espírito Santo. Tem pessoas que pulam, dançam, são cheias das palavras, têm as palavras mais bonitas, mas o Espírito Santo não habita nelas. Tem a estrutura, tem o templo, mas quando vê o Espírito Santo, eles não sabem a diferença do que é espiritual para o carnal. Isso eu posso falar claramente, porque eu sou músico, eu sou o líder do louvor, eu sou o pastor do louvor. E eu sei como literalmente enganar as pessoas tocando. Pastor, o senhor faz isso? Não.
mas eu sei como fazer e eu sei que pessoas que fazem isso, já encontrei pessoas que literalmente diziam ser espirituais, mas eram só espirituais com um instrumento na mão. Eram espirituais só com um microfone na mão. Chegava em casa, literalmente, o espiritual se tornava endemonial. E não tinha como bater. Literalmente viviam uma vida no espírito no altar e um demonial fora do altar. E isso literalmente tudo entristece o Espírito Santo, porque nós desonramos a memória dele. O nosso selo que nós dizemos que temos, nós destruímos. Eu posso parecer um pouco apressado para vocês, porque é muita coisa ao mesmo tempo agora. Então, quando a gente lê Gálatas 5,16, por isso, digo, vivam pelo Espírito. Vivamos pelo Espírito, como Cristo viveu. Cristo, quando a gente vai falar sobre João capítulo 1, Cristo sempre vai falar: no princípio era o Logos, ou a palavra, e o Logos estava com, e o Logos era, Logos no grego significa palavra. E nós sabemos que a Bíblia todinha, de capa a raba, do início ao fim, é a palavra de quem? De Deus. E quem é a palavra? Jesus Cristo. Mas também eu tenho uma nova coisa para falar para vocês. Vivamos pelo rema. O que é rema, pastor? Se vocês quiserem anotar o significado de rema, R-H-E-M-A. Rema, uma palavra grega que tem o mesmo significado que logos, só que uma forma diferente. Rema, R-H-E-M-A. Então, quando eu falo para vocês, nós devemos viver o logos, a palavra, o verbo. Nós também vivemos pelo rema. O rema significa palavra, declaração. Palavra, declaração e uma palavra falada ou expressada. Meu Deus, está frio. Palavra, declaração, uma palavra falada ou expressada. Então, quando vivemos pelo Espírito, pelo rema, nós sabemos que nós já vivemos pelo Jesus, por Jesus. Já estou crucificado, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Só que a palavra já vive em nós, mas nós vivemos a declaração da palavra. Isso que eu quero trazer um pouco mais para vocês. A declaração da palavra. E a declaração da palavra vem só por uma pessoa. E adivinha quem é essa pessoa que vem por essa palavra? Alguém chuta? Qual é a palavra declarada que vem a nós? Como nós podemos declarar a palavra? Literalmente, o Espírito Santo. Nós aprendemos que uma vez um pastor chegou para mim e falou assim: se eu jogar a Bíblia dentro de uma cadeia, a Bíblia vai mudar muitas pessoas. Só que tem pessoas que leem e não conseguem passar. Por quê? Porque literalmente o Espírito Santo não declarou para elas. Enquanto o Espírito Santo não declara quem Jesus é para a pessoa, pode esquecer. Você vai bater na parede com a pessoa e a pessoa não vai querer. Isso literalmente a gente se encaixa tudo no que Cristo já falou para nós sobre o Espírito Santo. Então, quando nós vivemos o rema, é uma palavra declarar, é uma expressão. Eu literalmente estou vivendo o rema agora, porque eu não estou falando o que é meu, mas sim do espiritual. Como eu falei um pouquinho antes, Jesus era 100% Deus e também 100%. Só que nós literalmente deixamos Jesus tão divino, que nós esquecemos que ele é ser humano.
Jesus teve que aprender literalmente a viver rema, a viver pelo Espírito. Ele literalmente teve que pegar sobre tudo sobre ele e declarar para as pessoas através do Espírito. 30 anos. Ele não podia declarar sobre a palavra, sobre ele mesmo. Mas porque ele esperou ter que ser batizado, tanto nas águas com o Espírito Santo, para começar a declarar. Por o Espírito Santo ter conduzido ele ao deserto, para que ele fosse tentado em tudo, para que ele voltasse no poder do Espírito Santo. Porque ele literalmente ele teve que viver um rema, ele teve que receber a declaração dele mesmo. A declaração literalmente, Jesus era um ser humano. Não pense que eu estou tentando diminuir Jesus. Literalmente, Jesus foi provado em tudo. Jesus era 100% Deus, e eu acredito nisso e eu não nego isso. Mas Jesus também era 100% homem. Então Jesus literalmente teve que aprender. Jesus Cristo teve que aprender. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, fala que nós temos um sacerdote que passou por tudo que nós temos, por todas as tentações. Pode abrir, profeta? Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Jesus passou por tudo que nós passamos. Todo tipo de tentação que você acha que não, Jesus não passou, ele passou. Do mais forte ao mais fraco. Então, Jesus literalmente é um ser humano que teve que receber o Espírito Santo para literalmente viver o rema. Desde o início ele lia nas sinagogas as pessoas falando para ele lá. No princípio Bereshit Barak Elohim. No princípio Deus criou os céus e a terra. Meu Deus, eu estava lá. Tipo, meu Deus, olha, o meu espírito estava pairando sobre as águas. E o meu pai me revelou agora, olha, eu sou luz. Só que para ele começar a declarar essas coisas, ele teve que esperar um momento. E o momento do Espírito. Ele já entendeu, ele era a palavra do Pai, mas ele não era a declaração do Pai. Então ele teve que se tornar semelhante junto, porque Jesus não podia fazer nada sozinho. Tanto que Jesus literalmente fala: eu só faço o que o meu Pai faz. Eu só falo o que eu vejo o meu Pai fazer. Está compreensível? E tudo isso ele sempre, adivinha onde ele viu? Tu acha que Jesus tinha consciência do que ele já tinha vivido na eternidade? Não. Jesus era um ser humano. Ele via pelo Então, quando nós olhamos para Cristo, Cristo é um homem padrão, um homem literalmente perfeito. Nós olhamos para ele. E Cristo teve que viver no Espírito, porque eu não posso viver no Espírito. Cristo literalmente teve que aprender a andar no reino do Espírito, sendo ser humano, mesmo ele conhecendo tudo. Ele teve que literalmente se submeter ao Pai e ao Espírito Santo para aprender a ser conduzido. E o selo da promessa, o nosso amigo, o Espírito Santo, está aqui. E ele faz um convite a vocês: vivam pelo Espírito. Vivam a palavra declarada. Vocês leem, nós lemos, mas nós não vivemos a declaração da palavra. Nós podemos todo dia ler o mesmo versículo, todo dia tem uma interpretação diferente, porque a declaração da palavra muda todo dia. Para vocês perceberem, o Espírito Santo declara a palavra, o Logos. Se ele não fosse prometido, eu e você não entenderíamos nada. Nada. Nem a vírgula do bom dia, Espírito Santo. Não entenderíamos nem por que eu tenho que dar bom dia para o Espírito Santo. Se não fosse ele, o Logos para a gente seria só um livro. Não entenderíamos nenhum Logos, nenhum Rema. Isso tanto faz para nós. E eu peço que vocês abram suas Bíblias. João capítulo 16. Verso 5.
gosto muito dessa parte de João 16:5. Amém? Na minha Bíblia ela está declarando assim, a obra do Espírito Santo. Jesus declara a obra do Espírito Santo no título dela. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? 6. Pode ir, até o 14. Por causa do que eu disse, o coração de vocês se encheu de tristeza. Contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do pecado, porque os homens não creram da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si, falará apenas o que ouve e anuncia a vocês o que está por. E ele me glorificará, porque receberá do que é, e ele anunciará a vós. Você já percebe? A palavra desceu, a palavra declarou, e não entendemos, não creram em Cristo. Quem teria que vir para convencer o mundo do pecado? Quem teria que literalmente declarar sobre as nossas vidas o rema? Porque Cristo vive sendo a palavra e declarando a palavra, as pessoas não creram. O Espírito Santo teria que literalmente falar: tudo que Jesus Cristo falou é a declaração verdadeira. Eu inspirei ele, eu falei sobre ele. E isso literalmente acontece algo muito legal com nós. Nós não podemos viver na vida no Espírito, viver pelo Espírito com um véu na cabeça. O Espírito Santo, quando vem declarar sobre nós a verdade, a declaração da palavra, a expressão exata, ele tira um véu. Isaías vai falar aqui: tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não fala. Assim são os filhos de Israel. E assim são os cristãos que não vivem pelo Espírito. Tem olhos, tem ouvidos, tem bocas, tem membros, mas não fazem nada. São como ídolos caídos ao chão. E o Espírito Santo literalmente vem sobre você. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo já vem morar em você. Só que aí entra a declaração que você faz. Você quer viver mais ou quer viver menos? Enquanto você não escolhe viver mais, o Espírito Santo não vai dar mais. Eu quero viver falar em línguas, tá bom, toma línguas. Quero curar. Eu estou no meu auge espiritual, não chegou. Sempre tem mais. E quando o Espírito Santo tira o véu da sua cabeça e você consegue ver tudo plenamente, parece que assim, meu Deus, eu estava dormindo e acordei. Eu achei que sabia e não sabia. E 2 Coríntios, capítulo 3, versos 7 e 8. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 7 e 8. Paulo vai falar algo muito legal. Que literalmente muitas coisas aconteceram. E o Espírito Santo teve que vir literalmente tirar o véu das pessoas. Enquanto ele não tirou, não aconteceu nada. As que as pessoas achavam grandiosas não era grandioso. Eu me impressiono quando eu converso com um novo convertido, ele fala assim: como é que Deus conseguiu abrir o mar vermelho? Dá vontade de falar: e se eu falar para ti que Deus parou o sol? E eles: uau! E dá vontade de falar: não é nada.
literalmente algo mais incrível que nós podemos ter já está dentro de nós, mas nós impressionamos com feitos. Algo que o Senhor me quebrou muito foi: não é porque eu faço na sua vida, é porque eu estou na sua vida que acontecem as coisas. Porque você vive o que eu falo que acontecem as coisas. Então, você curar alguém, você libertar alguém, não é nada comparado a estar eu em você. E isso acontece literalmente quando o véu sai. Você vê. Você não é um pedaço de pau caído pelo chão, que Satanás chuta para um lado e para o outro. E Paulo literalmente vai falar sobre a antiga aliança, onde o povo de Israel saiu do Egito, viu 10 pragas, viu o mar ser aberto, viu nuvens de coluna e de fogo iluminando o caminho para eles andarem, deu comida, maná, peixe, água, viram os milagres do Senhor. A calça crescia junto com eles, o sapato crescia junto com eles, as pernas nunca inchavam, e eles, uau, que glória! Verso 7. O ministério que trouxe a antiga aliança foi o ministério que trouxe a morte. Foi gravada com letras em pedras. Mas esse ministério que veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecesse, o ministério da morte era glorioso. O ministério da morte que trouxe a morte foi glorioso. E todo mundo se impressionou. Verso 8. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Então eu falo novamente para vocês: vivamos pelo Espírito. Porque quando o véu não sair, não entenderemos nada. E vou até aprofundar mais um pouco para vocês. Lucas, capítulo 24, verso 44 e 45. Essa parte entrou minha parte mestre agora, que começou o versículo que só. A gente não estava. Só que eu vou aprofundar mais um pouco para vocês entenderem que existe um véu na cabeça de vocês que já foi retirado pelo Espírito Santo. Jesus em Emaús, literalmente top, eu amo essa passagem. Jesus disse: foi isto que eu lhe falei enquanto ainda estava com você. Era necessário que cumprisse tudo o que ao meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos verso 45. Então abriu-lhes e o entendi, para que pudesse compreender as escrituras, para que pudesse compreender a palavra de vida, para quem pudesse entender Cristo. E essa é a glória mais surpreendente que nós podemos ter. Eu gosto de uma música do Alessandro Vilas Boas, que ele vai falar assim: Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Porque junto com Cristo vem o Espírito Santo, vem o Pai. E com tudo isso vem a revelação e abre o nosso entendimento. Nós começamos a parar de ver a palavra só, e nós começamos a ver a palavra e declarar a palavra tudo ao mesmo tempo. E o Espírito Santo tem prazer em isso. Porque nós não começamos a literalmente a declarar demônios, dizer que é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é demônio. Para você ver a loucura que acontece. O Espírito Santo foi prometido. Jesus foi prometido. E o anseio de Deus foi sempre habitar no meio do seu. Isso dá até uma pregação para tabernáculos. E o Espírito Santo literalmente vive dentro no meio do seu. Jesus próprio fala em João: se eu não for, não tem como ajudar vocês. Nós queremos ser tão egoístas que nós só queremos Cristo.
Nós queremos o Pai, mas o Pai fica lá no céu, eu quero Cristo, e o Espírito Santo me ajuda a fazer os teus poderzinhos. E é uma coisa que eu vou falar para a vida de vocês. Sua vida não pode ser conduzida só pelo que você entende da palavra, mas que seja conduzida pela declaração do Espírito Santo sobre a palavra na sua vida. Não pode ser conduzida só porque você leu Jesus fala para apedrejar quem for pego roubando. Eu vou matar quem roubar. Mas você não entendeu literalmente o que o Espírito Santo queria falar para você. Então você entende tudo. O Espírito Santo é incrível. Desculpa falar, mas o Espírito Santo é uma pessoa incrível. Ele faz coisas incríveis. Isso nós não podemos negar. Mas se lembra da dificuldade que eu falei que nós temos de se relacionar com o Espírito Santo? Isso não é de agora, não é de antes, é muito tempo atrás. Até os profetas sentiram dificuldade de entender o Espírito Santo. Eles falavam porque eram profetas. Eles falavam sem entender. Eles declaravam sem entender. Eles profetizavam sem entender muitas vezes. E pastor, como é que eu posso tirar isso? Mestre, como é que eu posso tirar essa dúvida? O Espírito Santo pede para mim falar um negócio muito engraçado, que eu não sei porquê. Mas calma, Daniel San. Calma, tudo no seu tempo. Vocês têm que entender algumas coisas antes. Sabia? Vocês têm que entender algumas coisas antes. A primeira coisa que vocês têm que entender é seu relacionamento com o Pai Celeste. A primeira coisa de todas. Eu vou fazer uma pergunta meio ousada, mas eu vou fazer. Quem não tem pai aqui? Quem não tem pai? Ou quem não conhece o pai? Mas nós sabemos que nós temos um pai, então nós não existiríamos, né? Isso eu queria saber, o Espírito Santo me conduzir nessa parte. Todos nós temos pai. Alguns podem ser presentes ou ausentes, ou nos abandonaram, ou tem pai, mas é o pai falecido vivo. Eu vou dar exemplo, por muito tempo eu tive meu pai vivo, mas falecido para mim. Era meu pai, mas eu não tinha relacionamento de pai, filho com ele. Quando nós somos, a ciência vai falar aqui, quando nós somos criança, nós temos um anseio por ser admirados e admirar duas pessoas principais na nossa vida, o pai e a mãe. Só que as crianças elas têm um prazer maior com o pai, até que a mãe. Elas amam a mãe, mas o prazer é maior no pai, porque parece que ela fala assim: eu preciso de conquistar a confiança dele, eu preciso ser admirado por ele, eu preciso ser o orgulho dele. E nós que literalmente muitas vezes não tivemos pai, tivemos um pai ausente, nós se apoiamos na nossa mãe. E quando nós procuramos esse elo forte com o nosso pai, seja tardio ou recente, nós sempre procuramos um relacionamento que o pai nos ame. Nós sempre desejamos ser amados pelo nosso pai. E isso não muda quando nós nos tornamos filhos de Deus. Nós queremos que Deus tenha orgulho da gente, dizer assim: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. E literalmente isso abala a gente, porque nós queremos fazer tudo para Deus. Nós queremos ser amados por Ele, nós queremos ser admirados. Nós queremos literalmente que Deus fale assim: esse verdadeiramente é um filho meu. Você que literalmente não teve um parâmetro para ter um pai, ou você se tornou pai, e aí você se tornou o parâmetro para uma pessoa. Pastor, eu nunca tive pai. Eu apresento 2 pais para você. Vocês querem conhecer 2 pais? Primeiro, Deus, papai. Segundo, nosso apóstolo, seu pai espiritual. A gente até brinca, né? O profeta tem 4 pais. O profeta tem pai a rodo.
Ele tem dois pais biológicos, um pai espiritual e um pai celestial. Quem quiser o pai, fala com o profeta, que o profeta meio que já tem muito. Então nós temos agora um parâmetro de relacionamento, que muitas vezes não podemos ser curados pelo nosso pai terreno, mas nós podemos ser curados pelo nosso pai celestial. E enquanto você não tem um relacionamento verdadeiro com seu pai biológico ou seu pai espiritual, nós não temos verdadeiramente um relacionamento com o pai celestial, porque tudo isso nos atrapalha. Porque literalmente nós usamos parâmetros, nós usamos o metron, nós usamos uma forma de medir. Vou dar exemplo, eu percebi que literalmente a minha forma de ser amado é diferente de muitas pessoas. Porque, querendo ou não, meu pai me amava de uma forma que eu descobri que era totalmente errada, mas não deixou de ser meu pai. Só que eu literalmente tive que eu até brincar assim, o Espírito Santo teve que me reprogramar para me ser amado verdadeiramente por ele. E isso parece fácil, mas não é. Você literalmente reconhecer a paternidade de outra pessoa, até do próprio Deus. O Espírito Santo deixa claro que muitas pessoas têm ódio de Deus porque não veem como um pai, veem como um soberano. E não está errado, é um soberano, mas é um pai. E isso literalmente quebra todo o relacionamento. Satanás, ele pega muito forte em questão de paternidade. Ele quer uma geração que não tenha pai nem mãe. A geração que nós vivemos hoje no Brasil é consequência de ataque satânico. Você literalmente vê pessoas jovens que não têm pai. E se tem pai ou mãe, parece dois adolescentes conversando com um adolescente. Literalmente, uma jovem de 15 anos tem filho, com 30 anos é vó. E a avó que parece mãe da criança, não é a avó. E a paternidade parece que são 3 crianças brigando ao mesmo tempo. Então Satanás, ele investe muito na paternidade, tanto no pai quanto na mãe, para destruir os dois. E a primeira coisa que nós devemos entender é nosso relacionamento com o Pai Celeste influencia em tudo. Porque nós temos um parâmetro. Nós temos um pai, pode ser físico, espiritual ou celestial. Mas temos um parâmetro de um relacionamento com pai e filho. O segundo, o relacionamento com Jesus Cristo. Jesus Cristo, todo mundo sabe que é o Filho de... Como Jesus é o Filho de Deus, nós já se colocamos no lugar dele. Nós sabemos o que é estar no lugar de filho. Nós sabemos o que é ser amado, o que é literalmente ser entregue as coisas para você. E por isso que nós literalmente preferimos a Cristo do que muitas vezes o Pai e o Espírito Santo. Porque nós se colocamos no lugar ao ponto de falar assim: Cristo foi ser humano, Cristo viveu o que eu vivi. O Pai Celeste não sabe, mas eu passei já por isso e Cristo já passou junto comigo. E é um parâmetro que literalmente nós usamos com nós. Então, quando você literalmente vê muitas pessoas na igreja dizendo: eu amo Jesus Cristo, eu amo muito. Aí vai perguntar do Espírito Santo, da Trindade, do Pai. Não converso muito não. É algo estranho. É algo estranho um relacionamento. Parece que ele só sabe se relacionar com um filho, não sabe se relacionar com um pai. Só que entra a terceira coisa: o seu relacionamento com o Espírito Santo. A gente literalmente não, se a gente for pegar rápido assim, a gente não tem um parâmetro. Você já parou para pensar num parâmetro para ter relacionamento com o Espírito Santo? Ó, com o Pai Celeste, nós temos o Pai espiritual e Pai biológico. Com Jesus Cristo, que é filho, nós somos filhos. Todos nós somos filhos de alguém. Então nós temos um parâmetro de ser filhos. Nós já entendemos como isso funciona. Mas quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, qual é o parâmetro? O que eu posso usar de exemplo? Isso que nós falhamos como igreja. A igreja primitiva, ela entendeu que a vida pelo Espírito é um relacionamento profundo com o Espírito Santo.
E a primeira coisa que você tem que entender sobre o relacionamento com o Espírito Santo é: o Espírito Santo mora mesmo em você. Ele não sai, só se você pecar e fazer coisas atrocidades. Mas você que aceitou Cristo, se confessou Ele como seu Senhor e Salvador, Ele mora em você. Ele mora. Todo lugar que você está, Ele está. Se você vai no banheiro, Ele está com você. Se você está no momento mais triste da sua vida, Ele está com você. Só que nós só lembramos do Espírito Santo muitas vezes na igreja. Nós lembramos do Espírito Santo quando nós sentimos arrepio, quando o apóstolo, algum pastor, algum mestre, algum evangelista, algum profeta ora na gente e nós se arrepia todinho. Nós só lembramos do Espírito Santo assim. Nós esquecemos que literalmente Ele mora dentro da gente. Ser espiritual é uma coisa tão natural, mas tão natural que às vezes parece besteira para nós, mas não é. O Espírito Santo morar dentro da gente tem que ser natural. Nós vivemos pelo Espírito. Enquanto nós não acessamos o relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo, literalmente, como eu falei, nós parecemos um pedaço de pau jogado no chão. Não servimos para nada. Nós vamos viver a plenitude de ser filho de Deus, mas não viveremos o espiritual. Como nós chegaremos na eternidade e reinaremos com Cristo, se nós não sabemos nem o que é o espiritual? A segunda coisa é literalmente ignorar o seu lugar na Trindade. Nós achamos que o Espírito Santo é um cimento que só liga o Pai e o Filho. Uma vez eu fui tentar explicar a Trindade para uma pessoa, eu falei, eu não consigo. Por quê? Eu falei, porque são uma pessoa que se manifesta em 3 pessoas que tem 7 espíritos. Aí ela ficou assim, meu Deus, eu falei assim, se eu for contar, nem eu entendo, nem tu entende. Nem eu, nem tu, nem entende, é só Deus mesmo para mostrar na eternidade para a gente como funciona isso, porque eu não consigo. E isso também entristece o Espírito Santo. Se você quiser, depois eu posso mostrar para você. Eu tenho uma lista mais ou menos com 22 coisas que podem entristecer o Espírito Santo. E uma das coisas é ignorar Ele. Ignorar Ele na Trindade. Ignorar Ele na vida do seu irmão. Ignorar Ele agindo na sua vida. Ignorar Ele morando dentro de você já entristece o Espírito Santo. E literalmente o livro Deus Esquecido, o Deus Esquecido vai falar muito sobre isso. Sobre nós esquecermos, ignorarmos. Nós focarmos o Espírito Santo só numa caixinha. Só nessa caixinha o Espírito Santo é isso e acabou. Enquanto o Espírito Santo é literalmente maior que Boa Vista todinho. Nós focamos, não, o Espírito Santo é só isso para mim. Aí quando eu vou fazer alguma coisa, Espírito Santo, me encha, me encha, me encha, me enche. Nós passamos a semana toda ignorando o Espírito Santo. Quando chega no domingo nós queremos falar, Espírito Santo, bom dia. Bom dia, Espírito Santo. O Espírito Santo falou, quem é tu? Você não sei quem é você. E 2 coisas para nós começarmos a ter um parâmetro para se relacionar com o Espírito Santo são esses 2. Entender que Ele mora dentro da gente, independente do que esteja acontecendo. Ele já está com a gente. Mesmo você não sentindo, mesmo você não vendo, Ele está aí. O segundo é você não ignorar Ele. E o parâmetro que nós podemos ter é literalmente algo como? Você quer saber o parâmetro melhor para você ter? Ontem eu tive uma mesa com uma jovem e eu falei para ela, você quer saber como é que é a vida espiritual para mim? Ela disse, quero. Falei, saber o que Deus está fazendo na vida de vocês. Algo mais espiritual para mim é saber o que Deus faz na vida de vocês. Porque Deus me declarou um rema, me declarou uma palavra declarada. Só que na vida de vocês declarou outra. E quando eu vivo em comunidade, como igreja, eu entendo qual é a relação, qual é o trabalho do Espírito Santo. Então eu estou relacionando com uma pessoa espiritual, porque ela está declarando o Espírito Santo para mim, eu estou declarando o Espírito Santo para ela.
Para você que literalmente gosta de se isolar, tem um recado para você. O Espírito Santo não gosta. O Espírito Santo ama pessoas. Uma pessoa só não é igreja. Uma pessoa só não é espiritual. Igreja primitiva era coletiva. Eles eram espirituais? Eles eram espirituais? Eles viviam pelo Espírito? Eles viviam sozinhos? Tudo em comum. O maior anseio de Deus, que é que o Espírito Santo viva dentro de nós e no meio de nós. Então, você que gosta de se isolar, nós literalmente não vivemos espiritualmente. Pastor, eu me isolo para ouvir melhor o Espírito Santo. Mas viver dentro do seu caverna não é espiritual. Viver dentro da sua caverna não é espiritual. O profeta Elias tentou se isolar na caverna. Falou, só tem eu, tem só tu não, bonitão. Sai para fora que você vai ver que tem mais de 1000. 7.000, né? Tem mais 7.000 contigo, que vivem o espiritual. Então, literalmente, o maior parâmetro que eu posso ter de relacionamento com o Espírito Santo é com vocês. Se eu não tenho relacionamento com vocês, eu não tenho relacionamento com o Espírito Santo. Se eu não vejo Deus curar vocês, se eu não vejo Deus transformar vocês, do que adianta eu dizer que eu tenho um Espírito Santo? Primeira Coríntios capítulo 6, verso 19. Abram suas Bíblias. 19. Não sei, literalmente, eu estou nervoso, porque vocês estão me olhando assim, meu Deus, é muita coisa ou eu não estou entendendo nada? Isso me impressiona. Amém? 1 Coríntios 6, 19. Todos encontraram, digam amém. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito que está em o qual receberam de vocês? Não são de vocês? Pega a palavra você. Está no plural ou está no singular? Vocês. Então quando o apóstolo fala, ele não está falando para uma pessoa, ele está falando para uma comunidade. Para você perceber uma palavra, e nós dizemos assim, não, eu sou o templo e morada do Espírito Santo. Aí entra 1 Pedro. O que eu falei para os jovens na terça-feira, que eles ficaram impressionados com isso. 1 Pedro 4. Pedro 2:4. Capítulo 2, verso 4. Desculpa. Amém? Amém. À medida que se aproximam dele, a pedra rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Verso 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras. Tem outra versão que fala pedrinhas. Na edificação de uma casa espírito, para serem sacerdócio, oferecendo sacrifícios espírito aceitáveis a Deus. Por meio de quem? Jesus Cristo. Vocês também são utilizados como pedrinhas. Pé? Você não é um templo, você é uma pé. Eu gostava de brincar com o pessoal baixinho dizendo assim, isso aqui não é nem um templo do Senhor, é uma capelinha. Só que eu entendi que nem eu sou templo, nem capelinha, eu sou uma pedrinha que vai se juntar num edifício muito maior. Então quando você fala, eu sou espiritual, mas não quer viver no meio do seu irmão, você literalmente está dizendo, eu desprezo o Cristo para mim, eu desprezo o Espírito Santo, eu não quero saber do Espírito Santo. Porque literalmente, se nós temos
templo e morada do Espírito Santo, vivemos unidos. Da mesma forma que ferro afia ferro, pedra encaixa com pedra. Para levantar essa estrutura foi tijolos feitos, cimento utilizado. Um tijolo só é uma casa? Só o cimento é a casa? Só a telha é a casa? Só o piso é a casa? Então, quando você, literalmente engraçado e bonitão, quer falar, eu sou o templo e morada do Espírito Santo, mas eu não gosto de ver com meu irmão. Você literalmente está falando para mim, eu não sou espiritual e eu não gosto do Espírito Santo. Uma coisa é você se isolar por um tempo determinado que o Espírito Santo pediu. Outra coisa é querer viver naquele tempo. É literalmente um deserto que você vai passar, repassar, passar, repassar. Você pode ter unção, você pode ter autoridade delegada, mas não vai adiantar de nada. O Espírito Santo não vai estar com você. E quando você literalmente se apresentar perante Jesus Cristo, não vai ser pelo ele vai falar assim, eu conheci tu lá na terra. O Espírito Santo vai falar assim, eu não conheço. Aparta-se de mim, maldito. Acabou. Para você perceber a importância do Espírito Santo na nossa vida. Sem Ele, não vivemos uma comunidade plena. Não sacrificamos o santo. Nós não somos sacerdotes santos. Nós não somos nem templo e morada do Espírito Santo. Nós nem fomos aceitos por Deus, porque o selo da promessa não está em nós. E quando eu começo a desprezar o meu irmão, literalmente eu estou falando, eu não aceito esse selo. Deus é uma trindade, é 3 pessoas unidas, 3 pessoas que se relacionam. O maior mandamento que Cristo deu para nós, amai a Deus acima de todas as coisas, e amai o próximo como a ti. Se isolar é amar o próximo? Acabou. Acabou. Gálatas 5,16. Vivamos pelo Espírito. Eu gostei muito do que o pastor Juan falou semana passada. Ele falou sobre os frutos. Desculpa falar, mas você não consegue esses frutos vivendo sozinho. Só em comunidade. Só em comunidade você consegue viver plenamente o Espírito Santo. O Espírito Santo não desceu sobre só uma pessoa. Desceu sobre 120 pessoas. Depois se espalhou para 4.000, depois foi para os confins da terra. Sem isso não acontece nada. Nada. Nada, 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 nada. Você literalmente quer desprezar o Espírito Santo por puro prazer. Não, pastor, eu não desprezo. Você só dá bom dia Espírito Santo só no domingo? Desprezou. Você só fala em línguas na igreja? Desprezou. Lê a Bíblia só na igreja? Desprezou. O Senhor deu uma declaração clara: saia desse lugar. E você fica nesse lugar, você desprezou o Espírito. Rompa, você desprezou. Se você não romper. Então, a palavra literalmente, vivam pelo Espírito. Parem de desprezar o Espírito Santo. Parem de achar que aqui é só um lugar para você comer e ir embora. Um templo não é feito para você vir, comer o que quiser, fazer o que quiser, chutar o pau da barraca e falar, estou indo embora, arruma aí. Esse lugar literalmente, a cadeira do Espírito Santo. Eu acho legal que ele senta do lado do violão e da guitarra. Literalmente, no meio dos louvores. Está habitando no meio dos louvores, literalmente. Ele consagra mais as guitarras e mais o violão quando eu for tocar. A unção fica carregada que quando eu pego eu me arrepio. Mas literalmente o Espírito Santo tem um lugar. Você quer fazer qualquer coisa neste lugar sem a permissão dele. Quer levantar, quer bater. Você fica falando mal do irmão. Às vezes você fica olhando lá para a porta para dizer, irmão, está chegando atrasado, hein? Não é você que habita no meio dos louvores, não, é Deus. Mas eu sou o santo. O Espírito Santo fala: se você não santifica seu irmão e não santifica você mesmo, você não presta para nada.
Não, nem lembro agora. Esqueci. Não lembro, gente. É na hora. Não tá mais nada escrito, não. Não lembro mais nada, não. Não lembro mais, não. Sério, não. Tem coisa que vem na hora que eu não lembro, não. Por isso, vivamos pelo Espírito. De modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Desejo da carne é você se isolar. Você que não gosta de ficar em casa, eu acho estranho, porque eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de ficar no meu caverna, na minha central e no meu lençol. E minha esposa do meu lado, na minha costelinha. Eu saí, por mim, eu nem saía de casa. Eu falo por mim, se fosse minha vontade, se fosse o meu querer, eu passava a semana todinha dormindo e só acordava à meia-noite, já para comer de novo e para dormir. É literalmente isso. Continua, profeta, no 17. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito. Tu é feito de quê? Tu é feito de tijolo? Tu é feito de quê? Carne. Não é não, Danielson? Você é feito de carne. O Espírito é contra a... E eles estão em conflito um com... De modo que vocês não fazem o que desejam. Então, resumindo, se você vive uma vida no Espírito, você não faz o que você quer, você faz o que o Espírito Santo manda. E entra literalmente a significado mais uma vez de rema, declaração ou expressão da palavra na sua vida. Você quer ser imitador de Cristo, mas não quer viver o espiritual. Quer ser igual ao Cristo? Viva uma vida no Espírito. Viva, declare o que o Espírito Santo declara, obedeça o que o Espírito Santo manda. 18, profeta. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da morte. Vocês não estão mortos. 19. Ora, a obra da carne são manifestas na imoralidade sexual, na impureza, na devassidão, na idolatria, feitiçaria. Só para falar para você que não vive uma vida no Espírito e quer literalmente fazer as coisas no Espírito, é um lado. Ou você é de Deus ou você é um feiticeiro. Se você literalmente não tem o Espírito Santo, você é um feiticeiro. E vem para a igreja só para dizer que é Deus. Inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos... E o reino dos céus vem pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 1, para terminar. Verso 13. Já, profeta? Pode botar na King James. Essa eu gosto da King James. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, toda vez que você ouvir alguém falar selo da promessa, você está claramente falando o Espírito Santo. Eu gosto de chamar o Espírito Santo de duas formas, dependendo da forma que eu estou orando. Ou ES, que é a abreviação de Espírito Santo, ou o selo da promessa. Quando eu estou numa conversa muito informal com o Espírito Santo, é ES. Quando eu estou mais com uma conversa formal, selo da promessa. Como é isso? 14, profeta. Que é a garantia da vossa para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Então vivamos pelo Espírito, porque Ele é o selo da nossa redenção, que nós somos de Deus, para o louvor da sua glória. Então o Espírito Santo tem uma glória.
Amém? Aplauda o Senhor. Se coloque de pé. Tem alguém para a fila de oração? Meu Deus, que hora é? Falei que ia terminar cedo? Falei que não tinha muita coisa.